Se o caminho diante de você estiver claro, você provavelmente está na casa de outra pessoa. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Onde está o seu medo? Aí está sua tarefa. Se um homem sabe mais que os outros, ele fica solitário. Pensar é difícil, é por isso que a maioria das pessoas julga. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia o sentido se não fosse equilibrada pela tristeza. As crianças aprendem pelo exemplo de um adulto, não por suas palavras. Você é o que você faz, não o que você diz que fará. O que você fazia quando criança, que fazia as horas passarem como minutos. Aqui está a chave para suas atividades terrenas. O sapato que cabe em uma pessoa aperta a outra. Não existe receita de vida que sirva para todos os casos. Para que o melhor venha, o bem deve ficar de lado. A maior tragédia da família são as vidas não vividas dos pais. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolheu se tornar. Fazer a pergunta certa já é metade da solução de um problema. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. O homem precisa de dificuldades. Eles são necessários para a saúde. A alma precisa da sua imprudência, não da sua sabedoria. A solidão não vem de não ter ninguém por perto, mas por ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo, ou por manter certos pontos de vista que outros consideram inadmissíveis. Quem tem medo precisa de dependência, assim como um homem enfraquecido precisa de apoio à vida, realmente começa nos 40. Até então, você está apenas pesquisando. Se você é uma pessoa talentosa, isso não significa que você tem algo, isso significa que você pode doar algo. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurdo que seja, para evitar enfrentar suas próprias almas. A menor das coisas com significado vale mais na vida do que a maior das coisas sem ele. A vergonha é uma emoção que devora a alma. Sua visão ficará clara somente quando você puder olhar dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A meia-idade é o momento de abandonar um ego excessivamente dominante e de contemplar o significado mais profundo da existência humana. Toda forma de vício é ruim. Não importa se o narcótico é álcool, morfina ou idealismo.
A totalidade não é alcançada cortando uma parte do nosso ser, mas pela integração dos contrários. Nascemos em um determinado momento, em um determinado lugar, e como os anos vintage do vinho, temos as qualidades do ano e da estação em que nascemos. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você vai chamar isso de destino. A liberdade não tortura os outros. Geralmente são os torturados que se transformam em torturadores. Um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou. As pessoas crescem como plantas, algumas na luz, outras na sombra. Há muitos que precisam de sombra e não de luz. Não podemos mudar nada até aceitarmos a condenação não liberta. Ela oprime ai. Daqueles que vivem de exemplos, não há vida neles. Se você vive pelo exemplo, você vive a vida desse exemplo. Mas quem viverá sua vida, se não você mesmo? Então viva sua própria vida. O homem não suporta uma vida sem sentido. Afastar-se da morte é algo doentio e anormal que rouba o propósito da segunda metade da vida. Onde o amor impera, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, falta o amor. Um é a sombra do outro. Os maiores e mais importantes problemas da vida são todos fundamentalmente insolúveis. Eles nunca podem ser resolvidos, mas apenas superados. O homem pode suportar as provações mais difíceis, se vir sentido nelas. Toda a dificuldade reside em criar esse significado. Aquilo de que nos afastamos, evitando esquecer ostensivamente, está perigosamente perto de nós e eventualmente retornará, mas com força redobrada. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Em cada um de nós existe outro que não conhecemos. A depressão é como uma mulher de preto. Se ela aparecer, não a expulse, convide-a para entrar, ofereça-lhe um assento, trate-a como uma convidada e ouça o que ela quer dizer. Onde reina a sabedoria, não há conflito entre pensar e sentir. O conhecimento não se baseia apenas na verdade, mas também no erro. Toda vida humana contém um potencial. Se esse potencial não for cumprido, então essa vida foi desperdiçada. Se uma mulher atraente é solteira, é porque ela é mais inteligente que todos os outros. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Não se agarre a quem está saindo. Caso contrário, você não encontrará quem está chegando. Não tenha pressa em ajudar quem não pediu, porque nem todo mundo que está se afogando precisa de uma mão.
Alguns querem se afogar. A maioria das pessoas se considera muito conhecedora de psicologia por uma razão simples. A psicologia para elas se resume ao que sabem sobre si mesmas. Qualquer mudança deve começar em algum lugar. É o único indivíduo que irá passar por ela e levá-la até o fim. A mudança deve começar com um indivíduo, pode ser qualquer um de nós. Ninguém pode se dar ao luxo de olhar em volta e esperar que alguém faça o que ele próprio detesta fazer. Escolhemos estas citações de Carl Jung, que esperamos que ajudem você a se entender melhor. Ele foi um dos primeiros psicólogos que introduziu a ideia da psicologia analítica e a popularizou para o mundo. Obrigado por assistir este vídeo.